Galerinha, gente boa, bom dia. Espero que todos estejam bem. Vamos retomar de onde nós paramos no final do semestre passado. Vamos lá. Vamos estudar hoje trocas de calor. Olha só, o que acontece? Quando eu coloco em contato corpos com diferentes temperaturas, eles vão trocar calor entre si até que as temperaturas se igualem, ou seja, até atingir o equilíbrio térmico. Alguns corpos vão dar calor e outros corpos vão receber calor, de maneira que eu tenho que a somatória das trocas de calor é igual a zero. O que isso quer dizer? Q1 mais Q2 até o último Qn, somando tudo isso é zero. Eu tenho que pode ser calor sensível, dado pela equação, calor quando muda a temperatura, Q é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, ou quantidade de calor é capacidade térmica vezes a variação de temperatura, onde capacidade térmica é massa vezes calor específico. Se mudar de fase, estado físico da matéria, que é igual a m vezes L, onde m é a massa e o L é o calor latente de mudança de fase. Então eu vou usar essas equações de calor nessa equação aqui. Então, eles trocam de calor até que seja atingido o equilíbrio térmico, ou seja, até que todas as temperaturas finais sejam iguais entre si. Para a gente poder entender isso melhor, vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou estar resolvendo com vocês, como exemplo, o resolvido 15 da página 81. Para resolver ele, eu fiz uma tabela que vou tirar os dados das duas substâncias nesta tabela. Massa, em gramas, calor específico em calorias por graus Celsius, temperatura inicial em graus Celsius, temperatura final em graus Celsius e uma menos a outra, a variação de temperatura também em graus Celsius. O exercício me fala que em um recipiente termicamente isolado, ou seja, não troca calor com meio externo, troca calor só entre eles. Uma massa de 200 gramas é uma substância A. Então essa substância A ela tem massa de 200 gramas. A uma temperatura de 30 graus Celsius, temperatura inicial da substância A, 30 graus Celsius. É colocado em contato com a massa de 100 gramas de uma substância B. A substância B tem massa de 100 gramas, que está numa temperatura de 70 graus Celsius. Temperatura 70 graus Celsius. Se o calor específico da substância B for o dobro do calor específico da substância A, calor específico da B é o dobro da A. Se eu falar que o calor específico da A é C, da B é 2 vezes C, é o dobro. Ele quer saber qual a temperatura final de equilíbrio térmico das duas substâncias se não houve mudança de estado físico da matéria. Temperatura final é o que eu quero saber. T. Equilíbrio térmico, elas têm a mesma temperatura. Variação de temperatura aqui. T menos 30. Aqui, T menos 70. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos aplicar aqui, essa equação. Fazendo isso, o que eu tenho aqui? Somatória das trocas de calor é zero. Bem, aqui eu tenho a quantidade de calor 1, que é M, C, delta T, 1. Então, M, C, M1, C1, delta T1. E aqui eu tenho a quantidade de calor 2, M2, C2, delta T2.
igual a M2, C2, delta T2. Somatórias das trocas de calor igual a zero. O que isso, então, quer dizer? Quer dizer que Q1 mais Q2 é zero. Quem é Q1? 200 vezes C vezes T menos 30. Quem é Q2? 100 vezes 2C vezes T menos 70. Isso aqui é igual a zero. 200 vezes C, que multiplica T menos 30, mais 2 vezes 100, 200, vezes C, T menos 70, é igual a zero. Aqui eu vou fazer uma simplificação. Se você não quiser, não precisa. Continua a matemática como você gostará, como você gosta. Essa simplificação, eu vou dividir os dois lados por 200C. Ora, esse 200C dividido por 200C corta, fica 1. Esse corta, fica 1. 0 dividido por 200C é 0. Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar aqui T menos 30 mais T menos 70 igual a 0. Olha só aqui. T mais T, 2 vezes T. Menos 30 menos 70 menos 100. Isso é igual a 0. Eu quero achar o T, então vou passar o 100 para o outro lado. 2 vezes T é igual a 100. T é igual a 100 dividido por 2. T é igual a 50 graus Celsius. Eu resolvi esse exercício de uma maneira e o livro, nesse exemplo, resolve de uma outra maneira. E você vai então poder escolher qual das duas maneiras você quer resolver. Vai dar a mesma resposta. Para você treinar isso, fica para o lar os exercícios 35 e 36 da página 82 e os exercícios 40 e 41 da página 86. Fique com Deus, bom estudo e poste a resolução desses exercícios no fórum no GR8. Tchau, tchau, até a próxima aula.